Gestor na área, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Papo de Gestor. Hoje eu vou falar de um tema que eu tenho certeza que você já se perguntou, que você deve ter conversado com outros empresários, que é a questão da concorrência, né? Como se diferenciar em relação à concorrência no mercado em que a maioria das clínicas tem acesso aos mesmos equipamentos, às mesmas tecnologias, muitas vezes ao marketing de uma forma geral, né? Então, como que você pode se diferenciar? Eu vou trazer algumas estratégias aqui relacionadas à precificação. Então, se você tem desafios em relação à precificação, em relação à lucratividade, em relação ao seu posicionamento junto aos concorrentes, eu recomendo que você acompanhe esse vídeo aqui conosco e eu vou trazer esses princípios para que você possa aplicar aí dentro do seu negócio, tá bom? Antes de mais nada, né, curte esse vídeo aí para que a gente possa entregar para outros empresários, segue a gente no canal, enfim, toda semana nós teremos aí novos vídeos, novos conteúdos e eu tenho certeza que você vai curtir, tá bom? Então vamos entrar aqui no nosso tema, tá? Que é o tema de diferenciação e também como que a precificação pode auxiliar nesse processo, né? Então quando a gente pensa em termos de concorrência, nós observamos que hoje o mercado ele está muito concorrido, existem muitas clínicas, né? O acesso a você abrir uma clínica, seja através de uma franquia, ou mesmo hoje você tem vários cursos que estão executando os mesmos serviços, né? Então é muito mais fácil de você ter muita gente dentro do mercado da saúde, né? Eu sou dono de clínica há 15 anos, né? E no início, eu me lembro que era muito tranquilo a concorrência, né? A maioria das clínicas não tinha padrão de atendimento, não tinha marketing, né? Normalmente eram profissionais da saúde, médicos, dentistas, fisioterapeutas que abriam as suas clínicas e naturalmente eles não tinham um olhar muito grande para a gestão e para o marketing, né? Então, como eu entrei já focando no marketing, focando nos processos de venda, de atendimento, de diferenciação, nós conseguimos ganhar terreno, ganhar mercado e ter resultados muito expressivos, né? Tanto que no terceiro ano a gente já estava expandindo o nosso negócio. Hoje em dia, não, né? Você tem muita concorrência, você tem muitos players, muitas franquias. Eu vou dizer para você, a maioria hoje dos negócios, né, das clínicas, tem uma estruturação mínima, né? Tem um padrão de atendimento telefônico, de WhatsApp, tem um marketing mínimo, faz campanha, faz ações, lança novos serviços, né? Então, quando a gente fala de diferenciação, o que você precisa compreender? Que muitas vezes o primeiro ponto de diferenciação é o preço, tá? Eu percebo que muitas clínicas vão na onda do valor, né? Ou seja, de gerar valor para o cliente, de ter uma precificação mais alta, de selecionar esses clientes, esses pacientes, né? E muitas clínicas vão na questão do preço, e muitas vezes do preço baixo, né? Então, quando você abre um negócio, quando você abre uma clínica, você precisa definir qual tipo de público que você quer atingir. Se você quer atingir um público mais popular ou se você quer atingir um público mais elitizado. Quando você entra nessa disputa do público mais com menor poder aquisitivo, mais popular, naturalmente qualquer centavo importa, né? Então, muitas clínicas trabalham dessa forma e não é errado, né? Porém, naturalmente, elas vão oferecer um serviço pior, porque não tem como contratar bons profissionais com um preço muito baixo, né? Vão ter um volume maior de pessoas passando pela clínica e, naturalmente, vão entregar um serviço mais simples, né? Se você trabalha nessa faixa de um público mais popular, você vai ter que a toda hora estar criando promoções, criando ações, criando situações para gerar esse volume de vendas, né? Agora, se você tem o interesse de trabalhar com um público mais elitizado, com público A, com público B, como é o meu caso nas minhas clínicas, né? O que acontece? Você precisa também ter um preço diferente, senão as pessoas não vão entender que o seu produto é melhor, né? Então, para um público mais seleto, para um público mais selecionado, é óbvio que o preço importa, mas muitas vezes ele não compra um serviço porque tem um preço mais baixo e ele entende que aquele serviço não vai ter a mesma qualidade, tá? Então, nessa questão de precificação, você precisa ficar atento a isso, tá? Eu tenho vários casos de mentorados. Eu tenho, por exemplo, o mentorado do Fábio, que é dentista, e que trabalhava com uma precificação mais baixa, mais barata, né, nos seus serviços. Quando a gente entrou com a nossa mentoria,
eu percebi isso, falei, Fábio, olha, a gente está trabalhando com uma precificação muito baixa, né? O teu serviço é muito qualificado, você tem muita qualidade, você tem muita qualidade no atendimento. Vamos subir os valores? E nós aumentamos. Tem serviço que praticamente dobrou, né, o preço do serviço. E o que aconteceu? Né? Os clientes viram valor, ou seja, ele não perdeu o cliente. E quando você faz, e aí vem uma regra muito importante, né? Quando você faz um reajuste de preço no teu serviço, esse valor que entra para você, essa diferença entra quase que líquido como lucro. Né? Então, por exemplo, você aumentou lá um serviço de R$1.000 para 1.500, né? Esses R$500 eles vão entrar praticamente como lucro no seu negócio, né? Porque você já tem os custos fixos da clínica, você muitas vezes já, se você tem um profissional executante, você já pagou o profissional, né? Então você vai ter, lógico, né, um pouco mais de imposto, despesas menores, mas esse valor entra quase como um lucro, né? E se você subir, por exemplo, os seus serviços hoje em 20%, você vai aumentar o seu faturamento em 20%. São muitos os casos de mentorados que aumentaram o valor do serviço e acabaram vendendo mais e atingindo um público melhor, porque as pessoas começaram a ver valor, né? Porque não faz sentido para alguém que quer um serviço de qualidade que aquele serviço está sendo vendido muito barato, ele vai desconfiar do serviço que você tem, tá? Agora, óbvio, nós não estamos falando necessariamente de um descolamento enorme de preços, né? A gente está falando de trabalhar uma precificação mais alta. Nas minhas clínicas, nós trabalhamos sempre com valores mais altos. Nós nunca acompanhamos o mercado, tá? No sentido de, de repente um procedimento que todo mundo está vendendo por R$1.000, nós também vamos vender a R$1.000. Não, a gente sempre trabalhou com um preço maior. 1.200, 1.300, 1.500. Tá? Então, isso mostra para o público que nós estamos buscando esses clientes mais selecionados, né? E, obviamente, se você vai cobrar mais, você tem que entregar mais também. E aí você precisa ter uma boa estruturação de gestão, de atendimento, de marketing, né? Você precisa ter bons profissionais, capacitar esses profissionais, né? Então, é óbvio que haverá uma exigência do mercado, mas isso vai fazer com que você se mantenha no mercado. É o que eu falo, quando eu vejo uma clínica vendendo muito barato, a minha pergunta é quando que ela vai quebrar, né? E eu sempre trago isso para os meus mentorados, né? Ao longo desses 15 anos, contando no dedo, acho que teve mais de 40 clínicas que fecharam ao redor. As principais concorrentes, todas fecharam, com exceção de uma, nesses 15 anos, né? Então, a maioria dessas clínicas, o que fazia? Trabalhava no preço baixo, tá? Então, nós precisamos entender quais são os diferenciais competitivos aí do seu negócio, né? Marcos, o que é um diferencial competitivo? É o que te diferencia do concorrente, né? E se você identificar esses diferenciais e bater na tecla desses diferenciais no marketing interno da sua clínica, com os seus clientes, no marketing, na rede social, né? Fazer campanhas institucionais, fazer campanhas focadas nesses pontos, naturalmente as pessoas vão entender que a sua clínica é diferente, tá? Então, o que você precisa fazer nesse processo? Primeiro, você precisa entender quem é a sua persona, você precisa entender quem é o seu cliente ideal, tá? A partir do momento que você identificou essa persona, esse cliente ideal que você quer atingir, né? Não necessariamente o que você tem hoje, mas o que você quer atingir, você precisa estruturar uma precificação adequada a esse público. Porque se você começar a cobrar muito barato, as pessoas não vão acreditar no seu serviço. E aí o terceiro ponto é, quais são os meus diferenciais competitivos? A gente precisa entender isso. Marcos, meu diferencial competitivo é o atendimento. Todo mundo fala isso. Então, o atendimento, todo mundo é muito bom, né? O atendimento da Disney é um diferencial competitivo, mas talvez a sua clínica seja igual de todo mundo, né? Então, precisa identificar esses diferenciais. Por exemplo, a nossa marca aqui tem mais de 40 anos no mercado, todos os serviços são executados por profissionais treinados, capacitados, né? Nós temos um centro de pesquisas, onde a gente vai testar os serviços antes de lançar, né? Nós temos alguns serviços adicionais, manobrista, por exemplo, né? Então, você precisa montar essa estruturação de diferenciais competitivos, colocar no seu planejamento de marketing e comunicar para o seu público, tá bom? Fique muito atento a esses processos, né? E quando a gente fala de precificação, você precisa ter uma planilha com todos os seus serviços, os valores dos serviços e todos os custos que você tem em relação a imposto, em relação a insumos, em relação a taxas financeiras, em relação ao custo do profissional, né?
você precisa ter essa planilha 100% estruturada, para você visualizar o tempo todo, ver como é que está a margem dos serviços, né? Eu, quando presto uma mentoria, uma consultoria, eu faço essa análise baseada no mercado e muitas vezes eu peguei mentorado que estava tendo prejuízo na venda de produtos e serviços, né? Quando você faz uma promoção, você não sabe se aquela promoção dá lucro ou prejuízo. Então, essa planilha da precificação, ela é a amiga número 1 do gestor, tá? Então, você precisa ter essa planilha. Se você não tiver, você corre o risco de quebrar, porque não existe marketing, não existe vendas, não existe nada. Se você não tiver uma boa precificação dos seus serviços, é o primeiro passo para você fechar o seu negócio, para você não ter sucesso, tá? Então, fique atento a esses pontos. Primeiro, posicionamento de mercado. Segundo, a precificação de acordo com o público que você quer atingir. E terceiro ponto, e o mais importante, ter essa estruturação, essa planilha de precificação com todos os serviços para você visualizar quais serviços estão dando lucro e se eventualmente algum serviço está dando prejuízo, tá bom? E aí, curtiu nossa aula? Para você assistir outras aulas como essa, curte aqui embaixo, segue o nosso canal, compartilha, né, com outros empresários que a gente vai produzir toda semana, tem vídeo novo aqui no canal Marcos Godoy, tá bom? Valeu, um abraço do gestor, até a próxima!